Ciência social na área, e hoje estamos aqui com a ilustre presença de um monstro da ciência política paranaense, Homer Motinha Santos, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Homer? Tudo nosso? Tranquilo, Thiago. Sempre, não? Bom, e hoje já vou começar com uma pergunta lascada pra você, algo que me perguntam sempre. Se 50% ou mais das pessoas decidirem anular o voto, votar em branco, nós teremos uma outra eleição? Porque esse é um mito que eu escuto há muitos anos, é até um slogan que os políticos divulgam por aí. E aí, o que acontece? 50% votou nulo, votou branco. Teremos nova eleição? Então, boa pergunta, mas se os eleitores decidirem nas urnas com mais de 50% de votos brancos e nulos, a eleição não será anulada. Quem anula é o Tribunal Eleitoral. Pode servir como voto de protesto, mas para os resultados eleitorais não vai invalidar, vai só alterar o resultado eleitoral. Eu tenho certeza que essa sua resposta já está sendo um desencanto para um monte de gente. Para os defensores do voto nulo, voto nulo, voto ninguém, eu não participo, eu não ajudo. E claro que eu vou perguntar, considerando então essa hipótese, já que eu não anulo a eleição, o que acontece então com voto nulo, voto branco? É como se não existisse? É o que, afinal? Então, Thiago, primeiro eu vou falar para você do voto branco, porque mudou a regra aí nos últimos anos. Nos anos 90, o voto branco iria pro primeiro colocado nas eleições majoritárias. Isso mudou, voto branco ele não vale mais nada, ele é inválido. Então só para ficar bem claro para quem tá assistindo, vamos supor que é esse pleito agora. Suponha que tem o candidato A, que ele tá lá na frente, e eu não me identifico com nenhum, aí eu vou lá, voto branco. Se fosse o começo da década de 90, o meu voto iria para esse cara. Iria para esse candidato A, né, o mais votado. Mas hoje não vai pro candidato A. Hoje é um voto inválido. Ele vai pra lata do lixo. Vai pra lata do lixo. E o voto nulo? O voto nulo, ele não vale nada. Aliás, ele nunca valeu, né? Desde o começo de 89, da primeira eleição presidencial após a Constituição de 88, voto nulo é voto nulo e não computa pra nada. Continua a mesma regra pro voto nulo, e o voto nulo, ele não anula a eleição. Ele é só uma decisão do eleitor de que não quer votar em ninguém, não optou por nenhum dos candidatos, nem por voto branco. Resumindo, é isso. E você acha que os candidatos, os políticos, eles se sensibilizam ao ver, por exemplo, um grande volume de ou abstinência, ou de voto branco, ou de voto nulo? Caramba, acho que a gente tá fazendo algo errado, caramba, acho que a gente tem que se aproximar. O que você acha? Como que você acha que o candidato, o político do mainstream encara isso aí? Os políticos se preocupam com o número de votos obtidos. Ou seja, se houve um grande número de abstenção de eleitores, eles vão se preocupar com os eleitores que votaram. Né? A divisão ali dos votos desses eleitores. Então, por enquanto, eu acho que eles não estão se preocupando tanto assim com essa baixa adesão de eleitores a comparecerem, né, nas urnas. Até porque essa nunca foi, pelo que eu saiba, uma bandeira, por assim dizer, de um partido político. Ah, não joga o seu voto na lata do lixo, né? Vote em mim, ou vote no Beltrano, ou vote no Ciclano. Eu nunca escutei isso, né? Não, por enquanto, eu acho que até eles não entram nesse argumento porque o voto é obrigatório ainda, não é facultativo. A partir do momento que o voto for facultativo no Brasil, eles podem chamar os eleitores para as urnas, para votar, porque vale a pena. Não, mas isso ainda não está cogitado, porque na reforma eleitoral nem foi sugerido, nem teve força o voto facultativo. Bom, já que é entrevista, a gente nem combinou isso, eu já vou questionar. Voto obrigatório, voto facultativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto é facultativo, aqui o voto é obrigatório. Claro que a sanção, ela é pequena, ela é uma multa. Claro que pode ter também empecilho, impede você de ascender a concurso público, de exercer o seu direito político de se candidatar, enfim, pode ter bloqueio do CPF, tô certo? Não tenho certeza do bloqueio do CPF, eu acho que também tem alguns empecilhos. Alguns para servidores públicos tem. Alguns empecilhos. E pergunto pra você, Homer, o que seria melhor se você pudesse escolher? Você ia preferir manter a manutenção do voto obrigatório, tal qual como a gente tem hoje, ou a introdução, através de uma reforma política, enfim, do voto facultativo? Então, Thiago, agora eu vou falar uma questão mais pessoal minha, em princípios democráticos. Não o que eu acho melhor para o Brasil. Assim, eu digo em princípios democráticos, me espelhando em outras democracias. Em outras democracias europeias, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, como se citou, o voto
voto normalmente é facultativo. Vota quem quer. Pra quem tá assistindo, vota quem quer. Vota quem quer, exatamente. Ou seja, é um direito, não é uma obrigação. Várias pessoas aqui no Brasil acham que voto tem que ser obrigatório para garantir um número mínimo de pessoas participando. Isso. E relacionado à democracia também. Mas eu acho que o voto facultativo, eu sempre voto. Se continuar sendo facultativo, vou continuar votando. Mas eu acho que o voto facultativo seria mais plausível, né? Mais plausível para nós mesmo, né? Pra a gente não se sentir obrigado a ter que votar. A gente tem que votar porque é uma necessidade. Eu vejo mais cidadania, eu acho. E até em sala de aula, no meu dia a dia, eu vejo que as pessoas, elas são extremamente descontentes com essa obrigatoriedade. É tipo, putz, é tipo trabalhar no domingo, né? Ir lá votar na eleição, participar e tal. Ao invés de ser um direito, é tratado como uma obrigação, como algo extremamente negativo. Eu pontuo o seguinte, considerando que cada vez menos está havendo participação política, principalmente dos jovens, eu não tendo a obrigatoriedade do voto, eu tornando ele facultativo. Será que eu diminuiria muito a participação política? A tendência seria diminuir a participação política, porque o voto sendo obrigatório já vem sendo diminuído gradativamente nas últimas 3 eleições, pelo menos, o número de abstenções, o número de votos brancos e o número de votos nulos. Mas é uma prova que nós temos que passar, eu acredito. Bom, a pergunta talvez ingênua da minha parte, mas tendo essa hipótese, esse mundo fantasioso, a gente colocando aí o voto como facultativo, será que os partidos políticos, os políticos iam se mobilizar, iam tentar se aproximar mais dos eleitores para chamar eles para votar e tal? Será que isso ia acontecer? Porque, por exemplo, agora a gente não tá tendo mais aquela arrecadação compulsória do sindicato, não é verdade? Sim. Por causa da reforma trabalhista. E quando isso estava em pauta, eu pensei, puta, isso vai ser sensacional, porque vai trazer o sindicato para perto do trabalhador. Ele vai ter que galgar, ele vai ter que mostrar pro trabalhador que vale a pena. Ó, e já faz um ano, faz mais tempo, não sei quanto tempo faz, mas o meu sindicato não veio me procurar até agora, né? Enfim, o que você acha, Homer? Aí é fase de transição, né? A gente está acostumado já com um padrão burocrático, um padrão político. Se eles mudarem as regras do jogo agora, eu acho que a gente vai sentir na pele daqui a alguns anos só. A gente vai mudar nossos costumes políticos, né, institucionais, eleitorais, se acostumando com o que vier. Um dos argumentos dos defensores do voto obrigatório é que democracia é como dirigir, por exemplo. Você só aprende exercendo, né? Se eu nunca dirigir, eu nunca vou aprender. Então, democracia, eu nunca votar, eu nunca vou aprender a votar. E considerando que o Brasil é uma democracia recente, enfim, tenho que obrigar o cara a votar para ele aprender a votar. Enfim, se você é a favor do voto facultativo, haveria algum outro tipo de contrapeso, por assim dizer? Investir, por exemplo, em educação política? Alguma outra forma de fazer o brasileiro entender melhor o processo democrático, aprender que não votando? Os valores culturais e os valores políticos, claro que eles têm grande influência para aumentar o número de eleitores que comparecem às urnas sendo voto facultativo. Mas, falando assim, de forma mais racional, eu acho que só com ele sentindo na pele essa emoção, tipo Monange, que o candidato que ele menos queria foi eleito e ele não foi lá votar, impactar nas eleições futuras para que esse eleitor mude de opinião. Bom, última questão dentro desse mesmo modus operandi. Nos Estados Unidos, como o voto é facultativo, existe uma tendência de se dizer o seguinte, que a esquerda geralmente é mais favorecida porque eles se mobilizam mais, eles votam mais, mas o Donald Trump ganhou, né? Enfim, e não é um candidato de esquerda. Você acha que teria algum lado no Brasil que se favoreceria com o voto facultativo? Essa é uma questão bastante complexa para a gente analisar, né, Thiago? Vamos pensar agora. A esquerda e a direita têm eleitores que já são normalmente engajados, né? A pergunta seria, e os eleitores do centro, para onde iriam esses votos com os votos facultativos? Aí que seria mesmo, né, uma grande questão que a gente vai ter que esperar aí para verificar quais são as tendências dos eleitores nos próximos anos. No Brasil, estou dizendo, né? No Brasil estão se transformando aí, digamos, de 2013, 2014 para cá. Homer, você é otimista ou pessimista em relação à democracia no Brasil? Ainda sou otimista, né? Ainda há eleições, como diria Schumpeter,
Peter, que é minimalista, né? Se há eleições, ainda há democracia. Então, nesse contexto minimalista, ainda estou com um fator positivo. É isso aí, vamos seguir o conselho do Homer, vamos ser otimistas então. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma sugestão para um vídeo futuro, deixa aqui. Tudo nosso, se inscreve no canal. É isso aí, minha gente. Paz, tamo junto.